Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. Irmãos, esse negócio de culto de varão, eu sirvo a Deus há 27 anos na Assembleia de Deus. Aleluia, Jesus! E eu me lembro que não tinha esse negócio não. Tinha as irmãs, tinha as crianças, né? E os homens ficavam lá no fundo da igreja, sem fazer nada. Ainda bem que arrumaram alguma coisa, né? Graças a Deus. Era isso. Obrigado, Jesus! E a gente viu que tem tantos talentos, né? A gente viu aí o quanto todos nós somos úteis na casa de Deus, o quanto nós podemos cooperar na nossa capacidade, ainda que seja mínima, pequena, todos nós podemos produzir no reino de Deus. Glória a Deus. Isso é muito bom. Parabéns a vocês. Vocês estão bonitos, aí tudo alinhado. Glória a Deus. Eu creio que Deus pode granjear mais esse grupo, né? Glória a Deus. A obra é de Deus. Gente, lá em casa está tudo bem. Eu estou com uma bebezinha de 1 mês e 10 dias. Glória a Deus. Minha Glória a casa Deus, aleluia. está cheirando pompom a minha casa, gente. Mateus 24, verso de número 12 e o verso de número 13. Se eu fosse você, eu marcava esse versículo, colocava um marca-texto, riscava de caneta, sei lá. Não esquece nunca mais esses versículos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, aleluia! Pode tomarmos uma noite propícia para falarmos da palavra de Deus. Aleluia! Estamos envolvidos em um ambiente onde a presença de Deus tem liberdade para ministrar os nossos corações. Glória a Deus. A temática deste culto tão maravilhoso envolve o desenvolvimento de uma verdade bíblica, o tema dos seus cultos, a proposta de suas liturgias, porque parece que falar da vinda de Jesus já não é tão importante assim, já não é tão significante. Eu me lembro quando criança que, quando nós íamos para os velórios de crente, era o melhor lugar que tinha para ir, era velório de crente. E uma coisa me deixava muito espantado quando eu aceitei Jesus. Eu estou falando de coisa de 20 anos atrás. Aqui velório de crente virava congresso. Velório de crente, o choro se transformava em choro de alegria porque tinha salvação de almas. Aleluia, Jesus! Então hoje se fala muito sobre prosperidade terrena, sobre riquezas financeiras, sobre a promoção da vida pessoal. E nada disso é descartável, uma vez que nós estamos em Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo nos dá vida, e a característica dessa vida é que a vida é abundante. Mas nada disso pode roubar, pode tirar de nós a maior esperança que nós temos no coração, que é de estar com o nosso Mestre para sempre. Esse desejo não é só nosso, esse desejo é de Jesus. Olha o que ele disse em João 14: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes em mim também. Quando Jesus disse credes em mim, ele estava falando para fariseus, e era muito fácil o fariseu acreditar em Deus do que acreditar em Jesus. Jesus disse: crede em Deus, mas creia que eu também vim dele, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não tivesse dito isso, não estaria aqui falando que eu ia preparar um lugar para vocês, porque aonde eu estiver, disse Jesus, aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Então o mesmo anseio que um cristão tem de estar com Cristo na glória, é o mesmo anseio. Jesus não vê a hora. Jesus não vê a hora da trombeta tocar e ele poder raiar nos céus e vir se encontrar com a noiva. Mas olha que interessante. Eu não sei se você sabe, mas já foi feita uma pesquisa. 90% das pessoas que frequentam prédios de uma igreja, que participam do ambiente de culto, elas não sabem o porquê que elas necessitam
precisam e dependem de ir para o céu. Elas cantam que vão morar no céu, elas ouvem falar que vão para o céu, elas acreditam que vão para o céu, mas muitas delas não sabem por que a necessidade de ir para o céu. Querido irmão, a Bíblia diz que Deus teve uma brilhante ideia. Ele tem uma matéria que chama da terra, ela não tem forma, ela está vazia. Deus decide na terra, descer na terra, revolver a terra, dar forma para ela, preencher ela. Gênesis 1, 2 e 3. E Deus tem a brilhante ideia de criar um ser por nome de homem. É interessante que quando Deus criou o homem e deu forma para essa engenharia, Deus não fez porque estava com falta de alguma coisa. Tem uma história antiga, eu não sei quem foi o pregador que inventou, que Lúcifer se rebelou contra Deus. Deus então tem que expulsar Lúcifer do céu e ficou um vazio no céu. E Deus teve que vir aqui na terra preparar uma série de bonequinhos de terra para preencher o céu. Escute o que eu quero que você saiba. Quem inventou essa história foi a pessoa mais ignorante da terra. Por quê, pastor? Diga para alguém: não existe vazios aonde Deus está. Então Deus não veio aqui na terra preparar a gente para fazer estepe de anjos no céu. Não. Deus desceu na terra e fez o homem pela sua vontade absoluta e voluntária. Deus disse: eu quero fazer um ser chamado homem, e não porque eu estou com falta de alguém, porque eu estou carente. Não, eu quero fazer e pronto. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: eu não sei o que Deus viu em você. Diga bem. Mas diga: Deus te fez. Diga: gostou do que fez. E ninguém tem nada a ver com isso. E a maior evidência disso, pastora Lívia, a maior evidência disso é que não existe duas Lívias igual a senhora. A maior evidência, pastor Ezequias, é que não existe dois pastores Ezequias igual ao senhor. A maior evidência é que Deus fez você, e como disse o poeta, ele jogou a fogo lá fora. Quando Deus coloca o homem no Éden, Deus espera que o homem ouvisse a sua voz. Você sabia que no Éden não existia regras? No Éden existia princípios. Qual é a diferença, pastor? O princípio é o ensino, é a construção de uma verdade passada de um pai para o filho. Então o pai ensina. A regra é quando existe um bloqueio, é quando existe alguma coisa limitando. Deus não limitou a árvore. A árvore estava com acesso livre. Pastor, por que é que Deus prefere que nós vivamos princípios do que regra? Deus só estabeleceu uma regra porque o princípio foi quebrado. Porque para Deus é muito mais importante que você sirva a Ele por amor do que por obrigação. Você já viu uma pessoa que faz as coisas obrigadas? É eu de novo. Eu estou na porta de novo, o pastor me colocou na escala de novo, eu tenho que limpar a igreja de novo, está sempre reclamando. Mas você já viu alguém que faz porque ama, porque tem prazer? Ainda bem que a pastora me chamou, eu estava cantando lá em casa, já estava ensaiando. Ainda bem que o pastor me deu oportunidade, eu estava com uma palavra fervendo no coração. Deus coloca o homem no Éden. E eu gosto muito de entender o fim com o começo. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 46, verso 10, está escrito assim, ó, é o Senhor que diz. Deus disse assim, ó: eu estabeleço o fim no começo. Porque Deus não é pego de surpresa, Deus não cria expectativas, Deus está no controle de tudo. Deus coloca o homem no Éden, e a única coisa que Deus esperava, querido irmão Jorge, era que o homem ouvisse a sua voz. Me ajuda com essa dinâmica. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: você já percebeu que você tem dois ouvidos e uma boca só? Eu podia ir embora agora, né, gente? Deus coloca o homem lá e esperava que o homem ouvisse a voz de Deus. Mas o homem deixou de ouvir a voz de Deus e passou a ouvir serpentes. Quem disse que você precisa de um pastor? Quem disse que você precisa de uma igreja? Quem disse que você precisa de alguém te orientando, dizendo o que você tem que fazer, qual árvore você tem que comer, que água você tem que beber? Não, Adão, você pode ser Deus da sua própria vida. E o homem caiu numa besteira. Qual besteira? Acreditar que existe vida independente de Deus.
Não existe vida sem Deus. O homem sem Deus é igual foi cantado aqui hoje. Ele é igual uma folha seca que é levada pelo vento. Então, o homem desobedece a Deus, ele pega. A pergunta é, pastor, Deus não podia punir o homem ali, dar uma surra nele, como diz o nordestino, dar uma peia nele. Tem nordestino aqui, gente? Cadê? Tem nordestino? Tem na igreja toda. Só comedor de buchada com farinha, né? Olha que interessante isso aqui. Deus podia resolver ali, pastor, e tal, ser o outro. É por isso que o seu pastor vive aqui a vida inteira falando. Eu sei que é ser pastor de igreja. Você não pode ser do mundo, você tem que ser de Deus. Você não pode ser do inferno, você tem que ser do céu. Você não pode ser do mundo, você tem que ser de Jesus. A gente tem que sempre ter uma vida decidida. Por quê? Porque nós nunca vamos conseguir agradar a Deus e agradar o mundo. Agradar o mundo e agradar a Deus. Meu Deus. E isso em todas as áreas da nossa vida. Olha que interessante. Deus então diz, Adão, você não pode ficar mais aqui, porque o seu coração já não é mais meu. Eu não sou primeiro mais no seu coração. E quer ouvir algo de Deus aqui essa noite? Escute. Se Deus não for primeiro, se Deus não for Senhor da nossa vida, a gente vai arrumar outro. Se Jesus não for Senhor do nosso coração, a gente vai arrumar qualquer outra coisa para ser Senhor da nossa vida. Pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser o status, pode ser o ego, pode ser uma posição, pode ser a mentira, pode ser a prostituição, pode ser qualquer outra coisa. Vai tomar o lugar de Deus. Pastor, mas eu não posso escolher qualquer coisa para ser Senhor da minha vida. Sei lá, irmão, dentro do espiritismo, macumbaria, sei lá. Mas eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando do dono da vida. Qualquer senhor aí fora, o máximo que eles vão te levar é um caixão de madeira e uma tumba fria. Mas se Jesus for Senhor da tua vida, Ele vai te levar de volta para casa. Então Deus tem uma brilhante ideia. Deus diz, eu vou tirar você daqui e vou preparar o caminho de volta. Pastor, por que é que Deus precisa expulsar o homem fora do jardim? Eu não sei se isso te ajuda, mas entenda uma coisa. Deus foi o primeiro pai que colocou o filho para fora de casa. Vai embora, não tem lugar para você aqui. Por que é que Deus fez isso? Porque Deus precisava criar no coração do homem. Escute. Deus precisava criar no coração do homem. Isso aqui, ó. Você lembra da pandemia? Quem aqui pegou Covid? Alguém passou pelo Covid? Isso é um milagre, hein, irmão? Graças a Deus. Escute. A pessoa que foi acometida de Covid num nível muito profundo, ela ficava assim, ó. Por que é que a pessoa ela queria respirar? Porque viver é bom demais. Então ela sentia a falta de ar. Por que é que Deus tem que expulsar o homem do lugar da presença, do lugar do jardim? Para que o homem sentisse falta da presença e sentisse desejo de ter ela de volta. Porque já diz o ditado: só sente falta de um cobertor quem teve uma noite fria. Só valoriza um copo d'água quem um dia já passou pela sede. Então Deus precisava gerar isso. Obrigado, Jesus. Pastor, mas até agora eu não entendi por que a gente tem que ir para o céu. Escute isso aqui. Deus não fez o homem para morar no céu. O homem foi feito da terra. Gênesis 2:15, você pode conferir aí. Deus fez o homem e colocou ele no jardim para guardar e lavrar o jardim. É um detalhe poderoso. Pastor, o homem não conhecia o diabo ainda. Por que ele tinha que guardar o jardim? Ele não sabia quem era Satanás, quem era demônio. Guardar do quê? Aponta o dedo para alguém e diga assim: guardar de você mesmo. Porque o maior problema do jardim não foi Satanás, foi o próprio homem. A Bíblia diz: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. A Bíblia diz: nenhuma tentação veio sobre vós, a não ser humana. O homem é engodado e levado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Meu Deus. O diabo só aparece para tomar as honras. Como diz a minha mãe, o diabo faz uma salada, coloca a pimenta embaixo e deixa o cara comendo. O cara vai comendo. Quando chega na pimenta que o negócio arde, ele diz: não fiz nada, foi você que comeu a salada. Não tem nada a ver com isso. Olha que interessante. Deus precisa colocar o homem para fora e preparar o caminho de volta. O homem não pode voltar sozinho, porque nenhum ser humano tem capacidade de acessar a eternidade pelos seus próprios esforços. É por isso que Jesus diz em João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha que interessante isso aqui. O homem caiu estando em um estado de eternidade. O ambiente que ele estava era um ambiente de eternidade. Tudo que acontece em eternidade se resolve no ambiente de eternidade. Então Deus precisa nos levar de volta para lá, para que nós possamos acessar a eternidade e passar por um processo, diga comigo, transformação. Diga completa. Nós estamos aqui num processo, aceitamos a Jesus, nos arrependemos. O Espírito Santo, que é o agente de Deus, está cada dia, através do louvor, através de uma oração, através de um culto, Ele está nos lapidando num processo progressivo de novo nascimento. Mas isso só vai ser completo quando nós atingirmos os ares, atravessarmos o primeiro céu, o segundo céu e adentrarmos a eternidade. Então nós atingiremos uma natureza. Por quê, pastor? Escute isso aqui. Santificação é um processo, santidade é um estado, mas santo é uma natureza. Quando nós acessarmos essa natureza de ser santo como Deus é, então nós voltaremos ao estado original. Escute isso aqui. Todo mês, aqui nessa igreja onde você congrega, você participa de uma cerimônia chamada Santa Ceia. Sim ou não? Sim. A ceia do Senhor. Nós estamos comendo pão, porque Deus disse para Adão em Gênesis 3:19: você vai comer o pão agora do suor do seu trabalho, até que voltes ao pó da terra. Que terra? A terra do Éden que ele saiu. Nós estamos comendo o pão todos os dias até que voltemos à terra. Por quê, pastor? Porque depois que nós voltarmos para a terra da onde nós saímos, e nunca deveríamos sair de lá, o paraíso, nós vamos acessar a árvore da vida. E depois que nós comermos da árvore da vida, não haverá mais necessidade de comer pão. Tem alguém comigo aqui? Aleluia. Então Deus tira o homem de lá e Deus prepara o caminho. Escute o que eu quero que você saiba. Adentrar o céu, participar desse momento, o arrebatamento da igreja, é ir para o laboratório de Deus. Nós vamos acessar ao céu para que a nossa natureza seja transformada por completo. E depois, pastor, depois a gente volta para cá. A Nova Jerusalém já está em movimento. Pastor, mas a gente vai voltar para cá. Escute, retornaremos para esse mundo inferior, todavia, numa natureza glorificada. Por que é que o homem vai voltar com Cristo no milênio, pastor? Por quê? Porque Deus está olhando para Satanás e está dizendo assim: Satanás, você aproveitou da fraqueza de um homem, você aproveitou da fraqueza de uma mulher. Romanos capítulo 16, verso 20. Em breve, o Deus de paz esmagará a serpente Satanás debaixo dos vossos pés. Eu sei que o tema é que Deus vence as nossas guerras, mas escute, sabe qual é a maior maneira de Deus vencer as nossas guerras? É nos usando para vencê-las. Porque numa guerra entre Deus e o diabo não tem graça, a gente já sabe quem vence. Mas sabe qual é a graça do Evangelho? É Deus ir lá na periferia, e na favela, na viela, pegar o alcoólatra, pegar a prostituta, pegar o mentiroso, pegar ele, lavar no sangue de Jesus, enxaguar no sangue de Jesus, dar para ele vestes novas, colocar um anel no dedo dele, sandálias novas, uma coroa de honra, e dizer: vai, guerreiro, vai agora e vence quem te perseguiu, vai agora e vence quem te humilhou. Alguém diga alguma coisa para esse Deus? Escute, então nós precisamos acessar ao céu para retornarmos ao nosso estado original. Olha que interessante, irmãos. Isso é tão poderoso, porque antes disso acontecer, Jesus reúne os discípulos em Mateus capítulo de número 24. Ele reúne os discípulos, e os discípulos estão caminhando pelas ruas de Jerusalém, e eles estão alegres, porque o templo de Jerusalém tinha passado por um período de 45 anos, para aguçar a curiosidade dos discípulos. Os discípulos olharam para Jesus, Mateus 24, e disse assim: Jesus, fala para nós, quando é que vai acontecer essas coisas? E qual será o sinal da sua vida? Eles ficaram curiosos. Sabe o que é de lamentar, gente? É que tem gente que nem curiosidade mais tem sobre as coisas do fim. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo de número 24. Você está com a Bíblia aberta, verso número 1. Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E ele, porém, lhes perguntou: na verdade vedes isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os discípulos em particular e pediram: diga-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Escute o que eu quero que você saiba. Nós estamos vivendo dias aonde as pessoas estão querendo questionar. Jesus vem agora, ele vem depois, ele vem antes da tribulação, ele vem depois da grande tribulação. Quando é que Jesus vem? Irmão, escute, nós não fomos chamados para ficar debatendo e por causa de um orgulho ou de um status teológico querendo mostrar quem é que pensa diferente ou quem é que pensa melhor. É cabível à igreja simplesmente as palavras de Jesus. O que é que como igreja nós precisamos saber? Número 1, como igreja nós precisamos saber que a qualquer momento o fim vem. Como igreja nós precisamos saber que a qualquer momento o fim vem. Diga para alguém: a qualquer momento o fim vem. Diga para essa pessoa. Aleluia. A segunda coisa que nós precisamos saber é que haverá sinais do fim. Como assim, pastor? Haverá evidências que marcam que esse fim chegará. A terceira coisa que a igreja precisa saber: perseverar até o fim. Só isso. Eu preciso saber que o fim a qualquer momento vem. Eu preciso entender que há sinais que estão mostrando que esse fim vai chegar. E o que eu preciso fazer, pastor? Perseverar até o fim. Mas escute, Jesus responde aos discípulos dizendo assim, haverá sinais. Gente, você sabe para que serve um sinal? O sinal serve como um marcador, como um indicador. Eu vou usar uma linguagem aqui bem simples. Quem dirige aqui? Quem tem carro? Quem dirige? Na lei de trânsito tem um aparelho chamado semáforo, que nós por costume tem a maneira de chamar de sinal, sim ou não? Então os sinais da vinda de Jesus funcionam como semáforo. Lá no semáforo nós temos a luz amarela, a luz vermelha e a luz verde. Os sinais que antecedem a vinda de Jesus é como um semáforo, né? Ele diz no amarelo, Deus está dizendo assim: cara, toma cuidado, cuidado com o pecado, cuidado com a mentira, preste atenção nos ambientes que você está pisando, preste atenção com as coisas que você anda vendo, que você anda falando, cuidado. No vermelho, Deus não está dizendo cuidado, no vermelho Deus está dizendo stop, para, já basta, chega. Se você continuar, você vai colidir. Se você continuar nesse pecado, nessa mentira, nesse pensamento, você vai se arrebentar. Mas a qualquer momento, pastor Ezequias, o sinal verde de Deus vai abrir, a trombeta de Deus vai tocar, e Deus vai chamar cada um de nós pelo nosso nome. Tem uma caravana aqui que está esperando esse dia? Tem uma caravana? Tem? Escuta isso aqui. Então os sinais que antecedem a vinda de Jesus, eles marcam que o fim está próximo. Querido irmão, aí em Mateus capítulo de número 24, existem alguns sinais que demonstram, são evidências. Esses sinais são sinais espirituais, sinais religiosos, sinais científicos, sinais tecnológicos, são sinais naturais. Olha como Jesus começa. Jesus diz assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Eu me lembro quando a minha saudosa avó ainda era viva, ela partiu para o Senhor, crente missionária da igreja pentecostal, Deus amor, mulher do cabelo de coque e de oração. A gente entrava na casa dela e já ficava desconfiado. Será que Deus já entregou uma revelação para ela? Escute isso aqui. Eu me lembro que ela me disse nos seus últimos dias de vida, ela apertou minha mão no dia de aniversário, na mesa, na casa da minha tia mais velha, disse assim: fica crente, viu rapaz? Continua crente. Eu disse: hoje é dia do aniversário da senhora, só está falando negócio de crente, igreja. Ela disse: sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está voltando. Ela me disse assim: quando eu era mais nova, e eu ia comprar uma sandalinha moleca, que mulher gosta, lá na loja, o gerente dizia assim: é crente, pode vender. Porque crente compra e crente paga. Tinha até um caderninho lá na conta do crente. E hoje, pastor, a falta de confiança é tão grande que você vai comprar uma coisa, chega lá, o cara, você tem que dar o CPF, o RG, é arriscado pedir um atestado de antecedência, e você fica aí na fila esperando a análise. E de repente o cara te manda embora e vão mandar um e-mail para você para confirmar, porque não dá mais para confiar em ninguém. Esse tempo é um tempo de hipocrisia, é um tempo de
mentira. E eu não estou falando só do mundo, eu estou falando também do ambiente da igreja, porque Jesus estava falando para os discípulos. Naquele dia já havia pessoas que seguiam a Jesus, que eram hipócritas, que eram mentirosos, e muitas das vezes isso acontece no nosso meio. Alguém bate a mão no seu ombro e diz: conta comigo, irmão, eu estou contigo para o que der e para o que vier. Conta comigo na hora da dor, da luta. E quando o vento vem, a prova vem sobre a sua vida, você dá um giro de 160 graus e procura o irmão que dizia tamo junto, ele virou fantasma, virou ninja, desapareceu, não dá mais para confiar em ninguém. É por isso que tem muita gente no nosso meio sofrendo de doenças psicomáticas, depressivas, oprimidas, até querem desabafar, elas querem conversar com alguém, mas ela diz: mas se eu falar para Maria, depois todo o time do Corinthians vai ficar sabendo do que eu estou passando. Se eu conversar com a irmã Joaquina, depois todo mundo. É uma falta de confiança, é uma falta de verdade. Mas sabe o que é interessante? É que ainda que aqui na horizontal você não encontre alguém verdadeiro, ainda que na horizontal você não encontre alguém que possa confiar. Salmo de número 125, lá está escrito assim: que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Meu Deus, os que não se abalam, eles estão lá e eles permanecem para sempre. Aperta a mão de alguém e diga assim: confia no Senhor. Diga para ele, vai lá, confia no Senhor, confia. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu não posso confiar no irmão da minha igreja que dá glória comigo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele é um ser humano, ele é descendente de Adão, e a qualquer momento ele pode falhar. Não existe um pastor perfeito, um pregador perfeito. Ainda estamos em natureza de queda. Só seremos perfeitos quando acessarmos a eternidade. Mas se nós confiarmos no Senhor, Hebreus capítulo de número 12, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha e da sua fé. E se enquanto você continuar olhando para o nome, a qualquer momento você vai ver uma falha, você vai ver uma falta, a qualquer momento você vai ver um pecado, a qualquer momento você vai ver alguma coisa desagradável. Mas se você continuar olhando para Jesus, dá uma cutucada do irmão, só para vacinar ele. Talvez ele não está pensando nisso, mas pergunta para ele: está olhando para onde, irmão? Eu vou sair dessa igreja. O pastor aqui não ora muito forte, porque eu ainda não fui curado. Eu vou sair dessa igreja, porque as irmãs aqui não cantam o hino que eu gosto. Irmão, você está olhando para onde? Você está olhando para quem? Quando você está olhando para o homem, você também cai como homem. O irmão falou aqui da orquídea. Quem ora no monte aqui? Quem ora no monte? Alguém ora no monte? Já tem um pouco tempo que eu não oro no monte, mas quando eu ia orar no monte, um dia eu fui de dia orar no monte. O irmão falou da orquídea, mas pior do que a orquídea é o crente cipó. Você sabe que lá no monte, no meio da floresta, tem aquele cipó que ele cresce em volta da árvore assim, ó, e o cara vai indo atrás da árvore, ele vai embora. O lenhador vem e corta a árvore, aí o cipó cai junto. Tem gente que é assim, é o crente cipó, está encostado, está amarrado no ministério dos outros, está igual ó, debaixo da sombra de Abraão. Mas chega uma hora que Deus diz: está na hora de separar. É melhor cada um. Por quê? Porque não dá, irmão. Ou você anda com quem é verdadeiro, ou você anda com quem é mentiroso. Ou você anda com quem é do céu, ou você anda com quem é da terra. Isso é interessante. Por quê? Porque Jesus disse, escute, olha o que Jesus está dizendo: acautelai-vos, que ninguém nos engane. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, quando você vê uns crentes por aí mentindo, não fica triste. Jesus está dizendo, quando você vê um crente mentindo, não fica, não vou mais para a igreja porque tem um crente mentiroso. Jesus está dizendo, é a hora de você ir mais para a igreja. Por quê? Porque esse crente mentiroso está mostrando para você que eu estou a portas. Quando você vê uma pessoa, mesmo servindo a Deus, mas vivendo uma vida de engano, você não pode se entristecer, você tem que se alegrar. Porque Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha o que Jesus ainda diz, eu estou em Mateus capítulo número 24. Jesus disse assim, ó, muitos virão em meu nome. Diga, muitos virão em meu nome. Você sabia que no palco mundial já passaram cerca de 250 homens dizendo que é Jesus que veio terminar a sua obra? Eu não vou forçar muito aqui,
Mas tem um cara lá em Santa Catarina, é o tal do Henrique Cristo. Aquele cara é engraçado. Ele disse que é Jesus e veio terminar a sua obra. No começo as pessoas levaram muito em consideração, porque ele construiu uma entidade, uma instituição, e muita gente, escute, eu vi pessoas da Assembleia de Deus dizendo: eu fui curado pelas mãos do Henrique Cristo. Um dia eu estava assistindo um vídeo dele na internet, e o Espírito Santo, quando eu liguei o vídeo, o Espírito Santo disse assim: dá um zoom. Eu fui lá e comecei a dar um zoom. O Espírito Santo disse: olhe para as mãos dele. Eu olhei para as mãos, o Espírito Santo disse: você está vendo alguma ferida? Meu Deus. Alguém está comigo aqui? Você está vendo alguma marca? Nunca carregou uma cruz de verdade. Nunca foi perseguido e traído de verdade. Está dizendo: não, aquele que vem buscar a noiva foi ferido na casa dos seus irmãos. Aquele que vem buscar a noiva ainda carrega o lado transpassado e as mãos feridas. Pastor, e essa turma que vai atrás dessa onda de leva de pessoas que tentam enganar dizendo que é Jesus e vem terminar a sua obra, é gente que nunca foi a noiva, é gente que nunca teve experiência com Deus. Mas a noiva tem discernimento, a noiva conhece o noivo, a noiva conhece a presença do noivo e não é levada por vento de doutrina. Quem quer dizer alguma coisa para esse Deus, diga agora. Se você tem palavras de adoração para o noivo, diga. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Escute o que eu quero que você saiba, irmão. Pessoas que vão atrás de milagres. Escute o que eu quero que você saiba. Se Jesus não te curar da tua enfermidade, se a trombeta tocar agora, o que importa não é que ele te cure. O que importa é que o teu nome esteja escrito no livro da vida e você entre no céu pelas portas. Pastor, mas eu já estou com quase 40 anos, não casei, vou ficar para titia. O que importa é que se o céu se abrir agora e a trombeta tocar, você entre nos céus pela porta. Pastor, mas eu estou esperando, são 30 anos naquela empresa, está chegando a minha promoção. O que importa é que se a trombeta tocar agora, você seja promovido para as nações celestiais. Eu estou aqui essa noite te encorajando pela palavra de Deus e te dizendo que tudo nessa vida é passageiro, mas que há algo grandioso, há algo incomparável reservado para você. Escute o que eu quero que você saiba, é Jesus que está dizendo: aparecerão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Irmão, sabe, a minha veia pastoral fica pulsando às vezes quando eu estou pregando, e às vezes eu fico querendo entender. Não, pastor, eu vou lá na igreja da irmã Mariazinha do Fogo, porque quando ela bate o pé 3 vezes e roda a saia dela para a esquerda, o milagre acontece. Pastor, eu vou lá na igreja do irmão que é cabeça de tocha, língua de tocha, olho de tocha, pé de tocha, tocha ambulante, porque quando ele fala, Deus revela. Irmão, escute o que eu quero que você saiba: a igreja que você congrega, no lugar onde você dá o seu devocional a Deus, no lugar onde você oferta o seu coração, é ali que Deus fala, é ali que Deus liberta, é ali que Deus transforma. Eu vim profetizar para quem sabe da glória. Aqui na demissão Morro Doce, aqui Jesus cura, aqui Jesus liberta. Pastor, o que é que eu faço? A Bíblia diz: estes sinais seguirão aqueles que creem. Você não precisa correr atrás de um sinal. São sinais que vêm de encontro à sua vida. Olha o que Jesus continua dizendo: pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Pastor, você está brincando, porque guerra é coisa do Afeganistão, guerra é coisa do Iraque, agora em Israel, os partidos criminosos como o Hezbollah, e isso é coisa para outro lugar. Irmão, Jesus disse que sinais que antecederiam a sua vida seriam guerra. E aí você diz: não, guerra é coisa para outros países, o Brasil não tem guerra. Deixa eu falar para você, tem gente guerreando dentro dos templos. Gente brigando por causa disso aqui, ó. É desse jeito, Jesus. Não, pastor, você não está entendendo. Uma vez eu cheguei numa igreja e tinha 2 senhorinhas. O culto já tinha 30 minutos, tinha começado, já estava acabando o período de oração. E as irmãs estavam brigando. Eu sento aqui 40 anos. A outra disse: eu cheguei mais cedo, por isso que eu sentei aqui. Mas aqui é o meu lugar. Eu sento aqui tantos anos. A outra disse: não, mas domingo passado eu sentei. Gente brigando por cadeira. Gente brigando por posição. Pastores brigando por campos.
pessoas disputando departamentos. Escute o que eu quero que você saiba: Deus não me chamou para guerrear contra você. Efésios capítulo de número 6, verso 10, verso 11: a minha guerra não é contra a carne, a minha batalha não é contra o sangue. Me ajuda aí, por favor, dá um gancho no braço do irmão, assim ó, como eu dou aqui no braço do pastor Ezequias. Dá um gancho aí no braço desse irmão, dá um gancho. Olha para esse irmão e diga assim: não tem jeito. Diga: você vai ter que me aguentar. Diga: você vai ter que me aturar. Diga: para o céu que você vai, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. A minha guerra não é contra você. Eu fui chamado para ser intercessor. Eu fui chamado para ser ajudador. Quem está comigo nessa mensagem essa noite? Deus me chamou. Essa praga no mundo. Pastor, qual é o nome da praga? Eu não gosto dela. Eu não vou com a cara dele. Eu não vou com a cara desse pastor. Eu não vou com a cara desse cantor. Eu não vou com a... Tem gente que não escuta o que eu quero que você saiba. Olha para alguém e diga assim: aqui a gente não tem que gostar de nada. Diga: é ele. Deus não me chamou para ser fiscal do reino. Deus não me chamou para ser fiscal de culto, para analisar quem está frio, quem está quente. Isso aí é Ele que avalia. Isso aí é Ele que determina. Deus não me chamou para guerrear. Deus me chamou para ajudar. Deus me chamou para apontar o caminho. Oh meu Deus do céu, Jesus disse: guerra e rumores de guerra. Logo que Jesus falou sobre guerra e rumores de guerra, Ele continua dizendo: mas cuidado, para vocês não ficarem alarmados. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Olha que interessante isso aqui. Levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto. Alguém diz assim: pastor, o Brasil não é lugar para fome. Fome é coisa para a África, para o Haiti, para Angola. É por isso que a gente faz trabalho missionário para ajudar o pessoal lá, pastor. Escute o que eu quero que você saiba: tem gente passando fome no Brasil. Olha que interessante isso aqui, pastor, porque até o Brasil, que é uma terra abençoada, está sofrendo essa calamidade. Você sabia que existe uma cratera na camada de ozônio que cabe 2 países do tamanho do Brasil, e por causa disso os raios ultravioletas do sol estão causando mais de 150 tipos de câncer de pele, segundo os cientistas. E por causa disso, a terra já não é mais a mesma, principalmente aqui no Brasil. Escute isso aqui, ó. Você liga o televisor e o cara lá diz assim: ó, amanhã vai ser 36 graus. Você prepara uma roupinha leve, né? Você acorda de manhã assim, ó. O cara não falou que ia fazer um calor 36 graus? O que aconteceu que tá frio? No outro dia ele fala ao contrário: amanhã vai fazer um frio de lascar. E você prepara aquelas roupas, aquela jaquetona, pega aquelas roupas bem escondidas. No outro dia você acorda suado, porque a terra já está fora do seu sistema normal. Paulo diz em Romanos capítulo de número 8 que a terra geme como uma mulher que está sentindo dores de parto, porque nem a terra está suportando mais os pecados dos homens. E por causa desse problema climático, o aquecimento global, você vai lá no sacolão, na quitanda, comprar uma penca de banana. É penca que fala, né? Vai comprar uma penca de banana, e você chega lá, as bananas maior que esse microfone aqui. Você diz que essa banana é de longe, de tanto agrotóxico, porque a terra já não tem mais força para produzir. Mas Jesus está dizendo: não alarmantes. Quando vocês verem todas essas coisas estão alertando a igreja e mostrando para ela que as trombetas já estão voltadas para a terra. Eu preciso dizer algo aqui nesse altar. Vai chegar um tempo que as latas ficarão vazias, as lavouras ficarão secas, chegará um tempo que as fontes secarão, mas na mesa do crente mais humilde dessa casa, que
peste e terremoto. Alguém diz assim: não, pastor, peste é coisa para a África. Você lembra de uma peste chamada ebola? O cara era cometido de um sintoma, ele ficava vomitando sangue, saia sangue pelos tímpanos, pelo nariz. E alguém dizia: não, pastor, é coisa lá para a África. É um país que tem uma grande dimensão e proporção de doenças transmissíveis sexualmente. É para lá, pastor, o Brasil não tem. Aí de repente aparece no Brasil. Meu Deus. O que aconteceu? Não sei. Estou sentindo vontade de vomitar, ânsia, dor de cabeça. Descobriram que um mosquitinho desse tamanho coloca um bairro inteiro em alarme. Uma cidade inteira. É forte, Jesus. É como se é chikungunya, né? Como se o chikungunya estivesse voando por aí dizendo assim: acorda, crente. É como se a dengue estivesse proliferando por aí dizendo assim: vocês vão ficar dormindo até quando? Que pestes, escute. A maior evidência foi agora a pandemia, que pegou todo mundo de supetão. Pegou todo mundo de uma vez só. Empresários, gente, donos de multinacionais, gente que estava nadando no dinheiro, dizendo: eita, para quê ir para o céu? Eu vi agora o presidente da República, num dos seus discursos: eu já disse para Deus que eu não quero ir para o céu, eu quero ficar na terra. Vai ficar mesmo, miserável, vai ficar na terra mesmo, porque a terra o céu é para um grupo seleto. O céu é para aqueles que amam a vida de Jesus. Oh, meu Deus do céu, escute isso aqui, irmão. Tantas pestilências, tantas coisas acometendo-se, e a gente não sabe amanhã, na primeira página do jornal, qual é o próximo vírus que vai aparecer. Sacode alguém do lado e diga assim: acorda. Pastores preocupados com a sua carreira ministerial, cantores preocupados com os vírus da internet. Você não sabe se vai acordar amanhã. Você não sabe se a trombeta vai tocar essa noite. Mas sabe qual é o mais lindo de um crente que serve a Deus e tem uma chama ardente no coração? É que uma hora dessa tem gente rico, extremamente rico, que está indo no armário comprar remédio para tentar dormir. Mas o crente mais humilde, talvez está desempregado. Se está empregado, deu salário mínimo, acorda 4, 5 horas da manhã, vai trabalhar a pé, trabalha o mês inteiro para pagar o aluguel, conta de água e luz, e se sobrar alguma coisa, ele toma um sorvete com a esposa na esquina. Ele está dizendo: Jesus, não tem dinheiro nem para dar oferta na igreja, mas ele está com uma esperança viva no coração, que ainda que o arrebatamento não aconteça, se Jesus chamar ele pela noite, o nome dele está garantido no livro da vida. Peste, fome e terremoto. Você sabia? Você pode pesquisar. Geograficamente falando, só existem 2 lugares no mundo que nunca poderia acontecer o terremoto. O primeiro lugar é na região da Macedônia. Já é a ciência que estuda isso, já garantiu que aquela região da Macedônia é um lugar onde nunca poderia acontecer um abalo sísmico. Nunca. Mas aí se abre a Bíblia em Atos 16. Um cara chamado Paulo e outro chamado Silas, preso dentro de uma prisão, mãos e pés cerrados no tronco. O que a gente faz uma hora dessa? Na prova, na luta, cara, só resta uma coisa. O quê? Vamos cantar. Eu acho que foi ali que começou o dueto. 2 começaram a cantar na prisão. Eu não sei qual é que eles cantavam, mas se eu estivesse lá, eu ia pedir para eles cantarem assim: coloca na playlist aí, ô Paulo. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Você já percebeu quando alguém está cantando, a gente começa a bater o pé? Já percebeu quando alguém está cantando, a gente começa a vomitar, porque a música instiga? A Bíblia diz que os céus é onde Deus coloca o seu trono, e a terra é onde Ele coloca os seus pés. Isso aqui é a mente de um leitor que tem uma mente fértil. Eu fico imaginando Paulo e Silas cantando e Jeová gostando da música, ó.
terra começa a tremer. Perto da meia-noite acontece um terremoto, as prisões de todos são abertas. Escute, o segundo lugar, cientificamente falando, é comprovado, pode pesquisar, aonde nunca pode acontecer um terremoto, diga para alguém, é aqui no Brasil. Esse lugar é um lugar que não pode. Por quê, pastor? Porque essas duas regiões estão em cima de placas inteiras. Elas não estão em lugares de divisão, que é onde acontece o choque das famosas placas tectônicas e há os abalos sísmicos, terremotos. Nós estamos em cima de uma placa. O problema é que se a placa cair de uma vez, vai tudo embora, né? Mas escute isso aqui. Alguém dizia, o Brasil nunca vai acontecer. Mas Jesus é que disse, peste, fome e terremoto. Diga comigo, peste, fome, terremoto. Escute. Alguém dizia, não, aqui não pode. Mas há poucos dias atrás, um abalo sísmico na Avenida Paulista. Você viu na internet? Você viu nos jornais? Pessoas saindo para fora de prédios. Houve um tremor na Bolívia e o efeito chegou aqui. A cidade que mais tremeu foi a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. E tem gente vendendo casa lá. Se você quiser comprar uma casa lá baratinho, estão vendendo, tá bom? Estão vendendo casa barato lá. Escute. Porque Jesus falou. Irmão, Jesus disse que esses sinais marcariam, indicariam, apontariam. Mas o Deus desse século, com Deus com D minúsculo, Satanás, tem cegado o entendimento dos homens. A Netflix roubou o ambiente da oração. O Facebook, o Instagram, e eu não estou sendo contra isso porque eu tenho também. Internet é bom para quem sabe usar. Pessoas têm deixado o entretenimento, a distração digital roubar a sua intimidade e a sua esperança. E aí vem a luta, vem a crise, o desemprego, e a pessoa, o que é que eu vou fazer? Não sabe o que vai fazer, porque deixou de usar a ferramenta espiritual, deixou de usar os joelhos e está usando muitos dedos, as mãos. Escute que eu quero que você saiba, mas o crente que tem garantia de que o seu nome está no livro da vida, ele ama, ele aguarda a vinda de Jesus, ele espera ardentemente que esse dia chega. Oh, irmão do céu, quando ele vê essas coisas acontecendo, a primeira coisa que você vê um irmão que tem essa esperança, ele já fala assim, ó, a Bíblia diz, a Bíblia já falou, as profecias estão se cumprindo. Mas sabe qual é o mais interessante? E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora, porque eu estou caminhando para o fim. Olha que interessante, olha o que Jesus disse, todas essas coisas, verso 8, porém são princípios de dores. A terra está sentindo dores de contrações por causa dos pecados dos homens. Verso de número 12, olha o que Jesus disse, por se multiplicar, diga comigo, por se multiplicar a iniquidade, diga pecado, diga o amor de quase todos se esfriará. Irmão, escute isso aqui. O verso 12 é o pior versículo desse contexto. Esse é o pior sinal que evidencia a vida de Jesus. O pior não são os terremotos. O pior não é a falta de comida. O pior não são as questões científicas, tecnológicas. Não, pastor. O pior de tudo, o maior sinal que evidencia a vida de Jesus é o amor que está se esfriando. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13 que pode faltar tudo, pode faltar qualquer coisa, ainda que eu não fale a língua dos homens, que eu não seja um poliglota, ainda que eu não fale a língua dos anjos, ainda que eu não fale nada, que eu não tenha nada, ainda que eu não tenha formação acadêmica, que eu não tenha dinheiro, que eu não tenha posição, se eu não tiver amor. Paulo disse que a gente não passa disso aqui, ó, de um sino que time, porque quem não tem amor só faz barulho, só tem eco, mas é vazio. E sabe o que é de lamentar? É entrar nos canais das redes sociais, é entrar nos canais do YouTube e ver o quanto o amor está se esfriando. Hoje à tarde, uma pessoa foi ali na minha loja, na loja da família, na sorveteria que nós temos, e a pessoa foi lá para falar um pouco sobre política. Começou a falar sobre um determinado cara que está saindo aqui em São Paulo.
E ele perguntou a minha opinião. Eu disse assim: então, esse camarada não é cristão, apesar de demonstrar que é, mas ele não é. Diz que tem os princípios cristãos, mas ele se entra em contradição no que fala. E de repente a minha fala instigou aquele camarada e ele começou a falar: mas porque a igreja já não é mais a mesma. E ele começou a expor a ferida dele. E a minha veia pastoral já pulsou na hora. E eu disse para ele: camarada, sabe qual é o problema? O problema é que a gente ainda não aprendeu a cultura de Jesus. Jesus ele demonstrava uma cultura divina, espiritual, do céu, que não combina com a vida que a gente aqui leva na terra. Olha a maturidade de Jesus. Jesus tinha a capacidade, pastora Lília, de sentar do lado de um cara chamado Judas, sabendo que ele era traidor, sabendo que ele ia vender ele por poucas moedas, e dizia: pode ficar aí, continua aí. Por quê? Porque o seu pecado, o seu problema não pode mudar quem eu sou. A sua fraqueza, a sua falta de integridade não pode mudar o meu caráter, não pode mudar. Se você quer mentir, o problema é seu, eu vou falar a verdade. Se você não quer cultuar, o problema é seu, eu vou cultuar. Se você não quer adorar, o problema é seu, eu vou adorar. Porque o seu problema não pode mudar quem eu sou. Eu sou filho de Deus, nasci para adorar. Acessar os meios de comunicação é lamentável. Ver a grande exposição de fraquezas, de falhas. Eu sei que todos nós estamos sujeitos, fadados. A Bíblia diz que até Elias, que fez fogo cair do céu, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Escute que eu quero que você saiba. E o camarada começou a fazer uma lista. Não, porque o pastor lá da igreja tal roubou 100 mil. Não, porque o pastor dela tinha 2 amantes. Porque o pastor... E foi falando, e foi falando. Eu olhei para aquele cara e disse: pronto, a síndrome de Isaías pegou ele. Do capítulo 1 ao capítulo 6, esse cara está dizendo: ai de fulano, ai de Beltrano, ai de ciclano, ai de sei quem. Eu disse: esse cara está precisando do capítulo 6, que foi cantado aqui pelos jovens. Ele está precisando ver o céu aberto. Ele está precisando de uma brasa de fogo nos lábios, para ele olhar para dentro de si e dizer: ai de mim que sou um homem pecador e estou perecendo. Mas é lamentável. É lamentável a grande dificuldade que nós temos hoje de evangelizar, de ganhar uma alma para Jesus. A falta de testemunho, a falta de vida com Deus. A gente não sabe amanhã, na primeira página do jornal ou da rede social, qual vai ser o primeiro pastor que caiu, qual vai ser o primeiro crente, qual vai ser a primeira missionária que não suportou a traição do marido e se enforcou, se jogou debaixo do ônibus. A gente não sabe, mas eu preciso dizer algo para alguém aqui essa noite. A Bíblia diz que é o amor de quase todos, mas não de todos. Ainda existem remanescentes. Existem povos que ainda estão dizendo: Senhor, está difícil, Senhor, não está fácil para mim. Ainda existem povos que estão dizendo: Senhor, o mundo está me assediando, o pecado está tentando roubar a minha fé, mas ainda com pouca força. Eu não vou negar o seu nome, eu não vou negar a sua palavra. Eu vou permanecer, eu vou permanecer, eu vou permanecer. Antes da pandemia, a gente conhecia algumas classes de pessoas que frequentavam a igreja. Eram os cristãos, eram os crentes canela de fogo, os pentecostais. Depois apareceu em meados de 2000 os gospels. Aí depois da pandemia apareceu uma nova classe, os desigrejados. Não precisa de igreja, não precisa de ajuntamento, não precisa de apertar a mão, abraço, comunhão. Não precisa desse negócio de ajuntamento. A gente pode adorar Deus em casa. Meu Deus. Olha para alguém e diga assim: uma célula fora do corpo, diga morre. Se cortar o dedo aí, o sangue jorrar, seca, morre. Igreja é isso aqui, ó. É gente com gente. Olha para alguém do teu lado e diga assim: um ao outro, diga se ajudou. Diga, e o outro diz: esforça-te. O amor de quase todos. Não é todos. Eu estou pregando aqui essa noite para um grupo de pessoas que só Deus sabe a luta que você está enfrentando para permanecer de pé.
Eu estou pregando para pessoas que hoje o pecado bateu na tua porta logo cedo e diz: vem para cá que vai ser bom. Eu tenho um negócio bom para você. Ó, não vai durar muito, só 15 minutos vai ser bom demais. E você fechou a porta na cara do diabo. Eu estou pregando para gente que está sofrendo na pele e está dizendo: Jesus, até quando eu vou suportar isso? Jesus está dizendo: aguarda um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. Igreja militante de Cristo, as trompetas já estão voltadas para a terra. Os anjos já estão com os livros na mão. O livro da vida, o livro dos atos dos homens, o livro da natureza, o livro, aleluia, do pecado, o livro de todas as histórias da vida humana está registrado. Haverá um julgamento, haverá audiência. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Ainda dá tempo, e é por isso que nós estamos aqui, para dizer para Ele: intercede por nós. Eu não sei até quando eu vou aguentar, Jesus, mas roga por mim, intercede por mim, me fortalece, me levanta, me restaura, me edifica. Eu vou falar até o Rei da Glória. Essa noite, Jesus te trouxe para te dizer que Ele está disposto a te dar ânimo, a te dar força, para você aguentar até o fim. Fica de pé comigo, por gentileza, fica de pé. Você consegue segurar na mão de alguém que está do seu lado? Consegue fazer isso? Consegue? Segura na mão de alguém. Será que a gente consegue fechar esse corredor de lá atrás até aqui na frente? Segura na mão de alguém que está do seu lado, por favor. Aleluia. Diga para essa pessoa: eu sei que não está fácil. Diga, mas prevaleça. Diga, permaneça. Diga, persevere até o fim. Diga, vai valer a pena. Eu gostaria que você levantasse a mão dessa pessoa lá no alto assim. Você não vai orar por você, você vai orar por alguém agora. E eu quero te pedir que em oração você peça para Jesus fortalecer a fé dessa pessoa. Talvez algumas pessoas entraram aqui hoje dizendo: eu estou quase desviando, Jesus. Talvez alguém entrou aqui dizendo: Senhor, eu não estou orando mais, eu não tenho força para ler a Bíblia. Talvez alguém entrou aqui dizendo: vai ser o meu último culto, eu vou lá só para me despedir da pastora e do pastor. Jesus está dizendo: você não vai se despedir de ninguém, você vai se despedir é do diabo e do pecado e da fraqueza, porque hoje a força de Deus toma essa casa. Hoje o renovo de Deus vai tomar essa casa. E quem veio fraco vai voltar forte. Quem veio cabisbaixo vai voltar de cabeça erguida. Será que você consegue começar a orar por alguém agora? Querido Jesus, eu preguei a sua palavra. Eu preguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esse povo não saiu de casa em pleno sábado para assistir o profeta, para ver o pregador. Mas alguém saiu de casa hoje dizendo: eu tenho fome, eu tenho sede pela presença de Deus. Se isso é verdade, eu quero orar agora. Onde houver uma mulher de Deus, onde houver um homem de Deus orando por outro crente, Senhor, que os céus se abram agora, que os céus se abram agora, e que haja renovo, que haja fortalecimento. Senhor, de mão para mão, começa a renovar o teu povo agora, começa a fortalecer o teu povo agora, agora. Sinta a presença de Deus te fortalecendo agora. Sinta Deus aumentando a tua fé agora. Sinta a palavra de Deus aumentando a esperança agora. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Renova a esperança, renova a fé, renova a oração, renova a vida espiritual, renova. Alguém está adorando. Eu ouço barulho de línguas estranhas, eu ouço barulho de comunhão, eu ouço barulho de adoração. Só os espirituais estão sentindo, percebendo e recebendo o que Deus está liberando aqui, agora.
sentindo agora. Recebe do que eu estou recebendo agora. Isso é o ânimo de Deus que toma essa casa. É a coragem, é a ousadia, é a força, é o renovo. Ah, meu Deus do céu. Eu sinto graça de Deus aqui nesse altar. Eu sinto a presença de Jesus pertinho aqui, meu Deus. Se você pode, tome o seu assento nessa comunhão, Eu estou ouvindo barulho de comunhão. Eu estou ouvindo barulho de comunhão. Tem gente chorando. Se houver alguém no nosso meio essa noite que ouvindo a palavra de Jesus gostaria de entregar a sua vida para Ele agora, você pode estender a sua mão, se levantar do seu lugar e vir até a frente desse altar que nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos apresentar a sua vida para Jesus. Jesus quer escrever o teu nome lá no livro da vida. Aleluia. Se tiver alguém no nosso meio, você pode fazer isso. Se você se sentir constrangido, talvez, de vir aqui à frente até o final do culto, você pode procurar qualquer pastor ou qualquer um desses homens de Deus aqui e dizer a eles que você quer entregar a sua vida para Jesus. A palavra de Deus falou ao seu coração, diga glória a Deus. A minha oração é que o Espírito Santo não te deixe esquecer de nada que você recebeu dele aqui essa noite. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Palavra poderosa, né, irmão? Que os irmãos